Olá, sejam bem-vindos. Neste módulo nós vamos estar discorrendo sobre os 144.000 de Apocalipse. Como tudo em Apocalipse, esse não é um tema fácil. Esse especificamente se torna um pouco mais controverso porque teve um grupo que adotou para si esses 144.000, dizendo que somente 144.000 pessoas seriam salvas. O problema surgiu quando eles atingiram essa meta. Aí tiveram que mudar o discurso, dizendo que seriam 144.000 salvos no céu, os demais, os outros, estariam salvos vivendo na terra, uma terra renovada. Bom, essa interpretação não tem base nas Escrituras, não tem apoio algum nas Escrituras, né? Que o Senhor nos abençoe no discorrer desse tema. Bem, o selo significa segurança e propriedade. Também significa posse em alguns lugares. No Extremo Oriente significa proteção. Em Ezequiel 9, quando se fala da destruição de Jerusalém, antes que chegasse a destruição, o profeta fala de um homem vestido de linho que veio para selar, marcar, botar um sinal nas testas dos fiéis, para que eles pudessem ser poupados durante essa destruição que estava para vir sobre a cidade. Ezequiel 9:6. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los, mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Em Êxodo 12, no período que Israel estava sujeito ao Egito, uma história bastante conhecida, estava para chegar a 10ª praga, que era a morte dos primogênitos. E o Senhor prescreveu a Israel que eles colocassem um sinal, uma marca nos umbrais da porta de suas casas, para que quando viesse o anjo da morte, os poupasse, ou seja, os seus primogênitos não morressem. E a coisa é muito séria, porque dessa vez não foi um anjo que marcou, não foi um homem de linho que desceu e marcou. Foi uma ordem, uma prescrição do Senhor para que eles fizessem essa marca, cada um na sua própria casa. Pode ter certeza de que se não houvesse a marca, haveria a destruição e a morte dos primogênitos. Não aqueles que colocaram essa marca, aqueles que obedeceram à prescrição do Senhor, foram poupados da destruição, foram poupados da morte dos seus primogênitos. Êxodo 12:7. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. As Escrituras nos afirmam que aqueles que se convertem, aqueles que se decidem por Cristo, aqueles que se entregam ao Senhor, são marcados, são selados pelo Espírito Santo. Efésios 1:13. Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Efésios 1:14. O penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Existe também um momento onde a lei do Senhor é selada em nossos corações, é marcada, é cravada, é entalhada em nossos corações. Isaías 8:16. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Bem, e em Apocalipse, a Escritura nos afirma que 144.000 servos do nosso Deus seriam selados em suas testas para o período que se aproximava de terrível tribulação, onde eles precisariam desse selo, dessa marca de proteção, de posse, de segurança, de propriedade, para executar o ministério para o qual estavam sendo chamados nesse tempo de grande tribulação. Apocalipse 7:1. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Apocalipse 7, de 1-3. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus.
Nós vemos agora em Apocalipse que a manifestação da ira de Deus sobre a humanidade já está em curso. Quando 4 anjos que estão para soltar os ventos do juízo de Deus sobre as árvores e sobre a terra recebem a ordem de um outro anjo, dada em voz alta, para que eles retardem, para que eles segurem esses ventos mais um pouco, até que os 144 mil sejam selados, para então eles soltarem. O juízo é iminente, eles estão retendo um pouco mais até que todos sejam selados. O Senhor tem tudo sob seu controle. Nada vai acontecer. As taças da ira de Deus não serão derramadas até que se complete o selamento, né? Até que esses todos recebam o selo do Senhor. E então será derramado o juízo do Senhor sobre toda a humanidade impenitente e blasfema. Estamos falando aqui então do tempo do juízo de Deus sobre a humanidade impenitente, arrogante, blasfema, e ao mesmo tempo do selar dos fiéis, do selar daqueles que serão protegidos, daqueles que serão guardados desse tempo da ira do Senhor. E eu não posso, até que eu queria, deixar de falar do determinismo. Por quê? Porque alguns grupos, enxergam que tudo isso já estava pronto para ser assim. Então o que nós estamos fazendo é estudar o que já estava determinado. Bem, as Escrituras têm muita e muita coisa a dizer sobre isso e que não corrobora com esse pensamento. Por quê? Porque para o determinista, até o fato de eu acreditar que está determinado é determinação. Ou seja, se não estiver determinado que eu vá acreditar nisso, eu não acreditarei. Ou seja, é uma coisa vaga. Eu não posso, por mim mesmo, arrazoar, refletir, examinar e ver, a não ser que esteja determinado. É uma coisa que fica fora de controle, cria muita confusão, E olha, quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, não foi para ser esse tipo de coisa. Eu sei que eu posso estar ferindo suscetibilidade, não é minha intenção, mesmo porque eu não tenho competência para lidar com esse assunto, que é muito complicado. E ainda complicam mais, porque tem um determinismo causal, divino, passivo, tem vários tipos, e é difícil até estudar esse assunto. Mas eu vou pela base, Eu vou pela base, pelo average, pela média, que está determinado a acontecer, então vai acontecer, quer eu queira, quer eu não queira, quer eu faça, quer eu não faça, quer eu acredite, quer eu não acredite, e eu não tenho nada com isso, Ou seja, se eu vou estar entre aqueles blasfemos e arrogantes e impenitentes que receberão o juízo de Deus, ou se eu vou estar entre aqueles salvos protegidos do Senhor, não coube muito a mim, foi determinado. Amados, isso é perigoso, Isso é perigoso demais. Alguns que afirmam isso levemente, Não afirmam com todas as letras como a gente está colocando aqui. Por quê? Porque eles mesmos vão ver que a coisa fica fora de controle completo. Porque a capacidade que Deus nos deu, não só cognitiva, a capacidade real, como seres livres, ela fica sem espaço. Porque existe uma coisa dentro do nosso coração. Quando a gente erra, quando a gente faz algo, a gente mesmo se condena, a gente mesmo fala, cara, devia ter feito diferente, devia ter pensado diferente. Nosso livre-arbítrio tem esse esquema, nós temos consciência. Mas eu não vou entrar em tudo isso, mesmo porque essa discussão é longa. O nosso tema aqui é falar dos 144 mil. Eu tenho que abrir esse parênteses. Então eu vou falar dessa faceta, eu quero citar 4 aqui, para que fique bem claro em nossas mentes que não se trata disso. Esses 144 mil, esse tempo do fim, esse tempo de juízo, esse tempo de salvação, porque esses 144 mil não vão estar sendo selados só para serem protegidos e não morrerem. Eles estarão sendo selados porque eles têm algo a cumprir, um ministério a fazer na terra nesse período de terrível tribulação. Então, sim, existe esse desequilíbrio, que deixa fora de controle qualquer pensamento, qualquer análise a respeito do tempo do fim. Para a gente ver quão fora de controle as coisas ficam. Se falando a respeito agora do mal, como Deus, de acordo com os deterministas, ele é responsável pelo todo o movimento, todas as ações humanas. Então, quando o homem escolhe o mal, foi determinado que ele assim escolhesse. Ou seja, não havia possibilidade, não havia meio, não havia escape. Ele teria que decidir fazer aquilo que era mal. E quando você induz uma pessoa a fazer o mal, isso é a característica do próprio mal, você está sendo mal. Então Deus seria o autor do mal, ele estaria fazendo o mal porque ele está autorizando você a fazer o mal, não te dando nenhum escape.
coisa realmente sai de controle e é um grande absurdo, né, se tratando de Deus. E coloca tudo isso em nome da soberania de Deus, porque Deus sempre faz o que Ele quer. Se Ele quer uma coisa seja feita assim, vai ser feita assim e pronto. Parece que não entenderam bem o que é o conceito de soberania. Soberania é algo maior do que isso, né? Muito maior do que isso. E Deus não é só um Deus soberano. Os atributos de Deus são eternos. E aí inclui justiça, amor, né? E tantas outras coisas. Nós não vamos discutir isso aqui também. Mas o fato é que o determinismo coloca a coisa tão fora de controle que até mesmo o mal, né? O fazer o mal é ordenado por Deus. Bem, eu tenho que usar esse termo, tudo não passaria então de uma grande farsa. Eu sei que alguns deterministas, fatalistas e aqueles que creem em predestinação podem ficar agora bem bravos comigo, né? Mas sim, uma farsa, porque se o único ator ali é Deus, se o único que decide, o único que faz acontecer, o único agente é Deus, o resto é fantoche, é parte de um game, é parte de uma brincadeira de Deus. Eu lembro quando eu era, né, menor, bem novinho, eu brincava muito com meus bonecos. Tá? É uma comparação simples, as minhas não são muito boas, eu vou ver se acho melhor, mas eu brincava. Eles tinham nomes, né? Os meus soldadinhos de guerra, eu fazia cada vez uma guerra diferente, minha criatividade ia muito longe. Então tinha o Mirx, o Tank, o Vendner, cada um com sua personalidade. Um medroso, um corajoso, né? Um mais forte, um mais fraco, um mais esperto, outro mais bobo. Todos os meus bonecos tinham características, né? A criatividade que eu tinha era realmente grande. Toda criança tem isso. E eu brincava ali horas e horas, né? Tinha o meu predileto, eu gostava mais do Mirx, né? Porque ele era o meu que tinha as saídas melhores, era o que tinha as ideias melhores, enfim. Os outros eram guiados por ele. Enfim, eu tinha minhas brincadeiras. Eu fazia meus bonecos terem sentimento, né? Chorava, gritava, terem raiva, tudo. E era aquilo. Quando eu terminava, eu cansava daquela brincadeira ali, porque, né, tem um limite. A mesma criança, eu achava, acabou. Juntava tudo, botava na caixa e ia fazer outra coisa. No outro dia, pegava tudo de novo, montava meu cenário, arrumava uma outra história e ia brincar. Desculpa, né, minha comparação. Mas é uma farsa. Se só Deus é o agente, se só Deus é o que decide, o que faz, o resto se torna boneco. E, amados, Deus não criou bonecos. Deus criou seres inteligentes, a sua imagem e a sua semelhança. Ele jamais, isso é um insulto ao Senhor. Esse tipo de pensamento determinista é um insulto ao Senhor. Por quê? Deus não criou um boneco onde ele aperta um botão e esse boneco, eu te amo, eu te amo, eu te amo, louvado seja o nome da sua glória. Não. Esse não é o Deus da Bíblia, esse não é o Deus dos deuses, esse não é o Senhor dos senhores. A sua soberania vai além. Ele, por soberania, decidiu. Ele poderia ter criado robô, sim, que apertasse botão aqui e ali. Mas ele é Deus. Ele foi muito, muito, muito além da nossa compreensão. Ele criou seres como nós, livres. Como ele fez isso? Ele é Deus e fez. Correu risco? Sim, ele correu risco. Seres livres decidem ir para a direita ou ir para a esquerda, né? Decidem dar louvor ou não dar louvor. Decidem por andar com ele ou de não andar com ele. Correu esse risco por soberania. Não é porque agora eu vou desafiar a soberania de Deus fazendo o que eu quero. Deus não tem controle sobre mim, não. Porque Deus me criou assim de propósito, porque Ele quis. E faz todo sentido na minha pequena maneira de ver, na minha pequena capacidade de discernir. Faz todo sentido. Eu não gostaria de me relacionar com um boneco onde eu aperto um botão e ele fala, você é um garoto bom, você é uma pessoa boa, eu gosto de estar com você. Eu tinha um boneco, aliás, eu dei um boneco para minha namorada, e hoje minha esposa, já há mais de 30 anos, e esse boneco se apertava, falava assim, meu nome é Dorminhoco. Posso dormir com você? Me dá um abraço? Eu gosto de carinhos. Cada botão que você apertava falava uma coisa. A gente amava aquela brincadeirinha ali. Toda vez a gente dormia, a gente apertava uma coisinha ou outra. Mas, amados, sinceramente, nós estamos falando de coisas muito, muito, muito mais sérias. Que envolve dor, sofrimento, coragem, motivação, perspectiva, vida. Né? Nós não podemos insultar ao Senhor com esse tipo de raciocínio. Então, vamos voltar a falar dos 144 mil.
Desculpa meu péssimo exemplo de novo, mas eu acho que deu para entender o meu ponto, né? É que realmente tudo parece uma farsa quando você olha por esses olhos deterministas, né? Que tudo está predestinado a acontecer e pronto, não importa o que você vai fazer. Eu sei que estou ferindo suscetibilidade de pessoas que eu amo, tá? E não tome essas palavras minhas como um desafio, querendo provar, mostrar, eu tenho entendimento melhor. Eu não tenho nada melhor. Mas eu creio absolutamente em tudo que as Escrituras dizem. E elas afirmam que nosso Deus é um Deus justo. Nosso Deus é um Deus que dá livramento. Nós vamos ler mais alguns trechos aqui e que o Senhor fale ao teu coração. Mas esse é um outro braço do determinismo, né? Tudo parece uma grande farsa. Mais uma coisa importante, desculpa estar insistindo em falar disso tanto, né? Mas é importante sim. Instrumentos. Nós seríamos apenas instrumentos? Não. Novamente, isso é um insulto. É muito danoso falar uma coisa dessa. Pensa num trabalhador, num carpinteiro, ou pensa num grande músico, alguma coisa que usa um instrumento. É fácil, isso não precisa de ser muito esperto para dar exemplos, não. Pois é, nós somos isso. Quando alguma coisa dá errado, o músico está lá fazendo aquela coisa maravilhosa no piano, tocando aquela sinfonia e dá uma desafinada, toca errado, vai a nota errada. E caramba, não, isso é porque meu instrumento não tá bom. Ou tá lá apertando um parafuso, fazendo uma cômoda e tal, aí tira um pedaço da madeira e sai mais do que devia. Isso é o instrumento. Então aí depois você pega o instrumento, independente de um instrumento ser bom ou ruim, né? Eu sei que existem instrumentos ruins, mas muitas vezes o erro é de quem compõe, né? De quem executa, né? E quando o executor erra, ele põe a culpa no instrumento. Esse não é nosso Deus. Vai pegar os instrumentos que não prestam, botar, jogar no fogo, nas trevas exteriores, onde vai haver ranger de dentes. E pega os instrumentos bons, né? Aquele violão que eu consegui tocar tudo, esse é um violão bom, né? E eu sei que o meu exemplo também continua sendo ruim, porque esse é um assunto tão longo durante tanto tempo, há tantas discussões sobre isso, que eu não vou resumir em 30 segundos o problema, mas eu quero trazer sim quão grave, quão danoso é, principalmente ao nosso Deus a quem a gente quer glorificar, né? E ele não é um Deus que nos trata como instrumentos. Nós somos vasos, a palavra fala, a gente tem que ter um entendimento sobre isso. Ele é o oleiro, ele faz o vaso, sim. Mas, amados, não tire a característica maior de quem nós somos, criaturas de Deus. Nós somos chamados filhos de Deus. Ele se relaciona conosco. Existe um real relacionamento conosco. A palavra fala que nós somos noivas de Cristo, que nós vamos ser um com Cristo. Veja bem, eu não sou uma simples chave de fenda, um simples martelo, um simples piano, né? Inanimado. Só toca quando vai lá o executor. Tum, tum, tum. Aí o piano cria vida. Se ninguém vai lá e faz nada, ele está ali parado eternamente. Perigoso. E eu não vou falar mais, tá? Do que isso agora, que não é lugar também. Mas certamente as coisas do Senhor são mais profundas do que nós podemos imaginar. E Ele é digno de receber louvor e glória, porque Ele é um Deus justo e um Deus bom. É riquíssima quando menciona o espírito do homem, o coração do homem, o interior do homem. Quando a Bíblia fala das pessoas. Então a Bíblia diz que as pessoas recebem uma série de exortações divinas e comandos. Fala também que as pessoas são orientadas a obedecer, acreditar e escolher a Deus. Fala que as pessoas pecam e se rebelam contra Deus. As Escrituras falam que as pessoas pecam e por isso são julgadas por Deus. Falam também que as pessoas são testadas por Deus. Fala que as pessoas recebem recompensas de Deus. As Escrituras dizem que as pessoas são responsáveis por responder à iniciativa de Deus. Dizem ainda que as pessoas não oram textos roteirizados por Deus. As Escrituras afirmam que as pessoas são conclamadas para que se arrependam e sejam salvas. As Escrituras afirmam a liberdade do homem. Em relação aos 144 mil, é o nosso tema de hoje, tudo isso foi falado para dizer que alguns creem
né, que somos selados no nascimento, né, porque fomos predestinados a sermos salvos, que vai de encontro a tudo que a gente vê. Quando a gente faz determinada coisa, quando a gente usa o livre-arbítrio, a expressão da nossa escolha, a expressão da nossa decisão, e a gente executa aquilo, muitas vezes a gente tem aquela consciência, aquele sentimento, puxa, eu podia ter feito diferente, né, em relação às escolhas, arrependimentos, remorsos, né? Eu sei que o homem por si só tem a sua natureza caída, decaída, suas inclinações, né, inclinações carnais, mas ainda assim nós podemos decidir. E a graça do Senhor nos alcança. A graça nos capacita a estarmos lúcidos para decidirmos. A graça nos chama. Não aquela graça irresistível, por quê? Porque não existe graça irresistível no sentido de que Deus não quer que Ele decida por nós. Ele quer que nós decidamos por Ele. É completamente diferente. A graça é nos dar a oportunidade de que, se nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, de podermos enxergar e escolhermos e decidirmos por Cristo, ou não. Deuteronômio 30:19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. A todos é dada a mesma capacidade de escolha, de decisão. É certo que as Escrituras nos orientam, é certo que Deus continua nos indicando a direção. Este é o caminho, andai nele, escolhe a vida, né? Estão postos diante de ti, bênção ou maldição. Deus nos orienta, nos aconselha, né? Nos chama a atenção para o caminho correto. Mas, em contrapartida, nós também temos as distrações que nos chamam a atenção e nos mostram, por engano, por outras circunstâncias, outros caminhos. Mas o poder de decisão, o poder de escolha, eu quero andar neste caminho que o Senhor propôs, é minha. Eu posso decidir, eu quero andar neste caminho proposto pelo meu Deus, ou não. Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Salmos 25:12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A palavra diz que o pecado não provém do Pai, portanto não pode ter sido determinado por ele. 1 João 2,16. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens ou a soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. Certa feita, os discípulos perguntaram a Jesus como eles deveriam orar, e Jesus lhes ensinou. Mas uma coisa fica nessa oração que Jesus ensinou, que a vontade dele seja feita na terra como é feita no céu. Por que deveríamos orar assim, se a vontade vai ser feita de qualquer maneira? Mateus 6,10 diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Todos nós concordamos que somente o salvo permanece para sempre. E este é o que faz a vontade de Deus. Olha o que nos diz 1 João 2,17. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É muito interessante a gente ver Jesus dizendo que nós temos que decidir fazer a vontade de Deus. Olha o que João 7,17 diz. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Existem diversos textos nas Escrituras que mostram que o homem resiste a Deus e que não faz o que ele ordenou. Jeremias 19,5. Construíram nos montes os altares dedicados a Baal, para queimarem os seus filhos como holocaustos oferecidos a Baal, coisas que não ordenei, da qual nunca falei, nem jamais me veio à mente. Oséias 8,4. Eles instituíram reis sem o meu consentimento, e escolheram líderes sem a minha aprovação. Com prata e ouro fizeram ídolos para si,
para a sua própria destruição. Lucas 7:30. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Então nós vemos agora a terra abalada, tudo sendo mexido e revolvido na terra, né? A abertura dos selos, o tocar das trombetas, e aí há uma pausa, um silêncio. E João ouve o número dos selados servos do Deus Altíssimo. Apocalipse 7:4. E eu vi o número dos selados, e eram 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Bem, aqui no capítulo 7 nós temos o número 144 mil. Mas no capítulo 14, 7 capítulos à frente, esse número é mencionado novamente, 144 mil. Só que aí acrescenta-se então qual é este sinal, qual foi o selo que foi colocado nas testas, que é o nome do Cordeiro e de seu Pai. Apocalipse 14:1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai. Bem, eu acho que hoje eu vou ferir bastante suscetibilidade, né? Esse nome do Cordeiro e do seu pai é um sinal, é a marca, né? E a Bíblia é bem clara a respeito disso. E tem outras passagens que falam que não se trata de sábado e de domingo. Ezequiel 20:12. Também lhes dei os meus sábados para servirem de um sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então surge uma questão. Esses 144 mil, este é um número simbólico, figurativo e meramente ilustrativo, ou ele é um número literal e preciso? Certamente não se trata de contabilidade, né? 144 mil significa completude. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso no decorrer desse tema. Bom, no capítulo 7 nós vemos que esses 144 mil estão na terra, apesar que a visão de João é do céu, porque ele fala, eu vi um anjo subir ao céu. E no capítulo 14 nos fala que esses 144 mil estão diante do trono de Deus, estão no monte Sião. No céu, não físico, mas no céu, porque João fala já com a visão da terra, dizendo, e vi um anjo descendo, eu vi uma voz descer do céu. Então são características que a gente vai discutir mais um pouco à frente, porque existem algumas coisas não reveladas, né? Alguns mistérios do Senhor nesse contexto, que não mudam o entendimento que a gente precisa ter sobre quem são esses 144 mil. Hebreus 12:22. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Bem, como acabamos de ver, no capítulo 7, os 144 mil estão na terra, no 14, os 144 mil estão no monte Sião, diante do trono de Deus, no céu, e pronto, né? Não se fala do seu traslado, do seu arrebatamento, não se menciona nada disso. E aí, para mim, se torna uma coisa encoberta, uma coisa não revelada, né? Eu tenho a minha interpretação, que é completamente questionável, sem nenhum problema, né? Porque nós temos duas ressurreições na Bíblia. Eu falo da primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos, né? No arrebatamento da igreja, e falo da ressurreição dos ímpios para o juízo final. De qualquer maneira, a gente vê que na primeira ressurreição existem algumas fases, né? Jesus sendo a primícia, aquele que primeiro ressuscitou com o corpo glorificado, né? Então a primeira ressurreição começa com ele. Depois tem a ressurreição no arrebatamento da igreja, que os mortos ressuscitarão primeiro já com corpos glorificados. Também parte dessa primeira ressurreição dos salvos. E ainda lá no final de Apocalipse nós vemos que quando Jesus voltar, né, em glória para resgatar Israel, redimir Israel, vencer o anticristo, né, a primeira besta, o falso profeta, lançar no lago de fogo, e antes do milênio haverá também uma outra ressurreição que faz parte dessa primeira, outra etapa. Por quê? Porque serão também os santos que foram mortos durante esse período de tribulação, que eles também ressuscitarão para estarem com Cristo durante o milênio. Então, assim, eu creio, né, essa é a minha interpretação, que sim, esses 144 mil possivelmente estarão sendo contados nessa ressurreição. Certamente serão ressuscitados juntamente com todos os salvos, os mártires,
da grande tribulação, que não aceitaram a marca da besta. Mas a Bíblia não é muito explícita sobre isso, né? E eu coloco nas coisas encobertas. Mas fato é, eles estavam na terra no capítulo 7, já estavam no céu no capítulo 14. E você percebe que existem muitas coisas que acontecem simultaneamente em Apocalipse. É um estudo muito maior, né? Mais específico. Mas é glória a Deus, porque haverá sim a capacidade de conversão, a possibilidade de conversão durante este período de terrível tribulação. Porque, além das duas testemunhas ungidas do Senhor, que estarão pregando, haverá esses 144 mil selados do Senhor, que também falarão do Evangelho. Quando você fala de ungido, logo você pensa em quê? No Espírito Santo, né? O Espírito Santo de Deus, onipresente, onisciente, que estará sim agindo na terra como Deus sempre agiu, né? E Ele é soberano para saber e decidir o tempo certo da sua ação. Novamente, só fazendo um pequeno parênteses, quando a gente fala que o Espírito Santo seria tirado para a igreja ser arrebatada juntamente com Ele, é o que a Bíblia nos ensina. Mas não significa que o Espírito Santo é tirado e não estará presente, porque nosso Deus, Ele é onipresente. A manifestação do Espírito Santo naquele tempo é diferente. E além do que, a ideia de ser tirado é dar passagem para que o anticristo possa ser revelado, né? Ele será revelado quando o Espírito e a igreja forem tirados, para poder exercer esse governo mundial que Deus estará autorizando ele, né, a fazer. Autorizando, chegou a hora, vai lá e faça. Basicamente como Jesus disse a Judas, olha, o que tem de fazer, vai e faz depressa, está na hora. Né? Mas a gente vê que serão duas testemunhas ungidas, depois você pode ver esse módulo. E nós sabemos que esses 144 mil aqui também estarão andando debaixo do poder de Deus. Apocalipse 7:9. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a quem ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Então João, no capítulo 7, tem essa visão da grande multidão no céu. Os 144 mil, 3 versículos antes, eram das tribos de Israel, estavam na terra. Essa grande multidão está no céu, vestindo vestiduras brancas, né, na presença de Deus, de toda tribo, povo, língua e nação, e um incontável número de pessoas. Muitas coisas diferentes, né? O outro era 144 mil das tribos de Israel na terra. Essa grande multidão incontável de vestiduras brancas na presença de Deus, de toda tribo, povo, língua e nação. Não tem como você fazer uma associação direta aqui ao mesmo grupo. Alguns fazem. No capítulo 14, 7 capítulos depois, João vê esses 144 mil no Monte Sião, já no céu, né, diante do trono de Deus. Eles não perderam essa identidade de 144 mil, não passaram a ser chamados de grande multidão, porque se refere a um diferente grupo de pessoas, um diferente momento. Essa grande multidão, a Bíblia fala que são de salvos durante a grande tribulação, né? Que não se renderam ao anticristo, que não receberam a marca da besta, foram martirizados e estão hoje no céu com vestiduras brancas. Glória a Deus. Mas fala dos 144 mil de outra maneira. Então não há muita confusão, são dois momentos e dois grupos de pessoas distintos. Apocalipse 7, de 14 a 17. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Creio que se cumprirá o que está escrito e profetizado em Isaías. Isaías 66, 19. Porei entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pul, a Lude,
que atiram com o arco a Tubal, a Java, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. E quem são esses 144 mil, então? Alguns dizem que é a Israel e a igreja, a combinação desses dois, né? Que se refere aos 24 anciãos que estão diante do Senhor. Apocalipse 4:4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Bem, então são 12 vezes 12. 12 do Antigo Testamento, representante de Israel, como as 12 tribos de Israel. E 12 do Novo Testamento, representando a igreja, os 12 apóstolos, 144. Você multiplica isso por 1000, o significado de completude, então nós temos 144 mil servos do Senhor que serão selados. Esse é o entendimento para aquele que crê, que Israel e a igreja são os 144 mil. Uma curiosidade sobre o número 12 na Bíblia, para você ficar pensando. No peitoral do sacerdote haviam 12 pedras preciosas. Os pães da preposição, que ficavam no lugar santo, eram 12. 12 portas havia na cidade que descia do céu, que tinha 12 mil estádios de comprimento, largura e altura. 12 eram seus fundamentos. São 12 as tribos de Israel, dos filhos de Jacó. Israel encontrou no deserto 12 fontes de água. Na construção do altar à adoração a Deus no Antigo Testamento eram feitos com 12 pedras. 12 foram os espias enviados à terra prometida. Elias e Eliseu, quando lavravam a terra, eles usavam 12 juntas de bois. A mulher de Apocalipse 12 tinha uma coroa em sua cabeça com 12 estrelas. A árvore da vida produzirá 12 frutos por ano para a cura das nações. Os apóstolos de Jesus foram 12, com a curiosidade de que Judas Iscariotes o traiu e depois se matou. Foi necessário que Matias fosse incorporado ao grupo para que novamente o número 12 ficasse estabelecido entre os apóstolos. 12 foram os patriarcas, de Sem a Jacó. 12 foram os juízes, de Josué a Samuel. 12 cestos sobejaram, ficaram sobrando da multiplicação dos pães. Há aqueles que creem que os 144 mil se referem à igreja como sendo salvos do Velho e do Novo Testamento, de todo o período. Né? E o problema daí é que quando João tem a visão dos 144 mil, ele fala assim, depois destas coisas, quando os anjos estavam para executar o juízo de Deus sobre as árvores, sobre a terra, eles ouviram grande voz, mandando, não, para aí, não faz nada, porque, olha, eu preciso selar esses 144 mil servos do Deus Altíssimo. Enquanto não selar, você não faz nada. Aí há o selar desses 144 mil e em seguida o juízo de Deus é liberado sobre a terra, mostrando exatamente que esse processo se dará no tempo da terrível tribulação. São aqueles separados para aquele tempo, para aquele momento, para aquela hora. Apocalipse 7:3. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então João diz qual será a composição desses 144 mil. Serão 12 mil de Judá, 12 mil de Ruben, 12 mil de Gade, 12 mil de Asser, 12 mil de Naftali, 12 mil de Manassés, 12 mil de Simeão, 12 mil de Levi, 12 mil de Issacar, 12 mil de Zebulon, 12 mil de José e 12 mil de Benjamim. Apocalipse 7:4 nos fala, e ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Bem, diante dessa narrativa e da composição que João deu sobre quem são os 144 mil, bem claro que relativo aos filhos de Israel, aqueles que advogam que a igreja participa desses 144 mil dizem que não se trata do Israel natural, mas sim do Israel espiritual, abrindo então espaço para os gentios. Alguns dizem que a igreja então está ligada à tribo de Judá, porque Jesus era da tribo de Judá
Então a igreja ela tem a sua participação neste grupo pela tribo de Judá. Outros dizem, né, por mais que pareça estranho, de que nós poderemos escolher qual tribo nós iremos participar. Outros ainda dizem que não é importante nem um pouco esse número de 12.000 de cada tribo. 12.000 é um número completamente simbólico, nem tem que ser levado em conta. E nem sequer qual é a tribo. A tribo também não é importante. O engraçado é que não é importante o número, nem é importante a tribo, sendo que João fez questão, o Espírito Santo fez questão, através de João, de mencionar este número e de mencionar as tribos. E não são as tribos normais, como a gente já mencionou, são tribos específicas dos filhos de Israel. Então isso é levado em desconsideração, por quê? Porque creem que a igreja é o Israel de Deus, então não se refere mais a essas tribos, que isso tudo é bem simbólico, né? E que a igreja, então, é os 144.000, a igreja de todos os tempos, do Antigo e do Novo Testamento. Bem, então qual seria a interpretação correta e aceitável sobre quem são esses 144.000? Dependendo da corrente escatológica, da corrente teológica que você adota, você vai ter um resultado. Os pré-milenistas, pós-milenistas e amilenistas comumente estão em acordo sobre quem são esses 144.000. Por quê? Dependendo da relevância que Israel tem nos dias atuais e nos últimos tempos, você determina quem são esses 144.000. Se você diz, se a corrente escatológica e teológica que você defende diz que Israel não tem nenhuma importância, é uma nação pagã como outra qualquer, não tem relevância alguma, nem preponderância nenhuma para o tempo do fim, nem de hoje, esses 144.000 certamente não se referem ao Israel. Se você crê ao contrário, de que Israel tem sim relevância profética e atual hoje no mundo e futura muito mais ainda, né? Que Deus tem planos para Israel, a Bíblia explicita esses planos, tem propósitos para a nação de Israel e tem a redenção de Israel que virá, a angústia para Jacó, tantas coisas ainda acontecerão neste povo que não deixou de ser de Deus, né? São desviados, são afastados, mas existem promessas que Deus iria reuni-los, né? A casa de Israel, a casa de Judá, iria ser uma só vara e Deus iria tratar com eles. Se você é dessa corrente que crê que isso ainda é bíblico, isso ainda tem que acontecer, aí você vê totalmente, claramente esse espaço aberto para Israel. Mesmo porque, quando você tem essa posição, você sabe que a igreja já terá sido arrebatada no período de terrível tribulação, não cabendo à igreja nenhum papel neste período. Porque quando Daniel teve a visão das 70 semanas destinadas a seu povo e a sua santa cidade, a Israel e a Jerusalém, era tratamento para Israel e Jerusalém. 69 semanas já se cumpriram, depois você pode olhar nas 70 semanas de Daniel, nesse módulo, a gente fala claramente e profundamente sobre isso. Sendo que uma semana ainda se cumprirá. É exatamente essa última semana que é inserida no tempo de terrível tribulação, de grande tribulação. São esses 7 anos do fim, que você vê em Apocalipse e outros profetas falam desse mesmo lugar, desse mesmo período de tempo. Pois então, nesse período se cumprirá o quê? Um tratamento de Deus com Israel, seu povo, sua cidade. A igreja é exatamente esse intervalo, ou seja, do período que Deus deixou, abriu o mistério de Deus, quando houve em Pentecoste a instituição, né, a edificação da igreja de Cristo, ela será levada, arrebatada, e Deus vai voltar a tratar com Israel. Se é isso que você crê, se é assim que a Escritura se mostra para você, né, você não tem dúvida absolutamente alguma que se trata do povo de Israel, porque a igreja não estará aqui. Haverá conversão de gentios? Sim, mas não fazem parte desse grupo que Deus levantou para proclamar o evangelho no tempo do fim. Se você crê que a igreja estará aqui, faz muito pouco sentido que ela não participe disso, entendeu? Então, por isso que eu digo, é uma associação ligada direta à corrente teológica e escatológica que você adota. E o determinismo está muito ligado com isso, né? Porque todos esses selados, de acordo com eles, já fazem parte desse grupo desde que nasceu. Enfim, é uma corrente forte, bem conhecida, né, por todos, do pessoal da predestinação. De qualquer maneira, né, eu gosto de seguir os textos e eu consigo ver
claramente a ação de Deus nesse povo. Deus não abandonou Israel à sua sorte. Deus tem promessas a se cumprir, porque os estatutos do Senhor são eternos e as leis do Senhor são irrevogáveis. A vocação de Deus é irrevogável, né? E você não pensa que se Deus não poupou os ramos naturais, Ele vai poupar os enxertados, que somos nós hoje, a igreja. Mas Deus tem plano de reenxertar os ramos naturais novamente. Haverá salvação em Sião. Então presta bem atenção. Nós vamos ainda falar um pouquinho disso. Não é o tema. Nós vamos estar tratando de Israel e igreja em outro módulo, né? E haverá também chance da gente fazer outros estudos sobre isso, que eu acho muito importante. Sabe por quê? É esse o ponto nevrálgico de todas essas definições escatológicas. Israel. Todos se contendem, se degladeiam e discutem sobre Israel, porque a definição de Israel nesse mapa, a definição de Israel no momento da humanidade, é o que define todas as outras coisas. Todas as outras coisas são impactadas em relação a Israel. Esse é o ponto. Lógico que existem outras coisas, mas quando se fala de Israel, a gente vê esse ponto de tudo se define a partir daí. E a palavra fala tanta coisa forte, tanta coisa definitiva acerca de Israel, que eu não ousaria estar mexendo, mudando, porque não, eu vou mexer aqui porque aqui vai encaixar ali. São coisas meio que absolutas acerca de Israel. Uma delas é que Deus não desampara Israel para sempre. Haverá um plano de resgate de Israel como nação. Nós vamos tratar disso em outro módulo, tá? Dá uma olhadinha. Aqui nós não vamos falar, nós estamos falando dos 144 mil e as correntes, né? E quem são eles e o que eles estarão fazendo aqui na terra nesse período profetizado por João. Gálatas 6,16. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Romanos 2, 28 e 29. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos 9, 6b. Porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Romanos 11, 25 e 26. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Efésios 3, 2 e 3. Se é que já tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Colossenses 4, 2 e 3. Perseverai em oração, velando nela com ação de graça, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual eu estou também preso. Lucas 21, 24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Bem, vamos novamente falar de Israel. Eu vou ressaltar mais uma vez, já falei isso em outros módulos, eu não sou um adorador de Israel. Não tem Israel em nenhum altar. Lá está Jesus, meu Senhor, meu Salvador, aquele a quem eu amo e sirvo com paixão, com alegria, sabe? Ele é meu Deus.
Agora, Israel, dizer que foi o povo escolhido é mais do que isso. Foi um povo escolhido e gerado. Foi escolhido ainda em Abraão. E Deus foi trabalhando e virou o povo. Uma coisa bem específica. Deus chama esse povo de povo especial. E nós temos que entender que nem tudo está revelado acerca dessa decisão de Deus. Na verdade, quando Deus selecionou, escolheu, separou Israel, ele não pensou só em Israel. Porque em Abraão, Israel ainda nem existia, né? Abraão não foi nem judeu, ele foi chamado de hebreu. Pois então, esse povo ainda nem estava formado. Deus falou assim: Abraão, você vai ter um povo, você vai ter uma numerosa nação e eu vou abençoar em você todas as famílias da terra. Deus não fez acepção de pessoas, mas ele precisava desse povo para trazer a lei, para trazer seus decretos e principalmente para trazer o Messias e para revelar a sua glória também no final, porque ele não vai abandonar para sempre esse povo. Bom, a gente não pode ignorar a centralidade de Israel como relógio de Deus no mundo. É uma expressão, um jargão bem forte, mas que eu creio. É só você ler a Bíblia, você vai ver que tudo tem uma palavra, tem uma promessa, tem uma profecia, tem uma ligação com Israel, né? Mas enfim, nós estamos aqui agora, né, àqueles que defendem que Israel, como a Bíblia está explicitando, é composta, que Israel não, que os 144 mil são compostos dessas tribos de Israel, especificamente como está ali. Alguns de maneira literal, que não é o meu caso, eu creio que é uma maneira simbólica sim, né, significando a completude, porque a palavra diz que todo Israel será salvo. Não todo israelita será salvo. Veja bem, há um remanescente que será salvo. Mas quando dá 12 mil de cada nação, é muito claro. Não são 11 mil de uma tribo e 13 mil da outra, né? É a plenitude, a completude de Israel. Israel inteira está envolvida ali. Com a ausência, depois a gente vai ver da tribo de Dan e de Efraim, a gente vai falar mais sobre isso, com a inserção de Levi e José, né, que não estão na lista normalmente atribuídas aos filhos de Israel, quando se trata da distribuição de terra, de chamada para guerra e outras coisas mais, né? Mas enfim, Israel é colocada por muitas correntes, né, aqueles que creem que Israel tem relevância no plano de Deus ainda hoje. Estudiosos e exegetas, né, da Bíblia têm um preconceito doentio contra tudo que é judaico. Nossa, é forte. Chega a dar susto, né? Talvez porque essa teologia, essa doutrina que vem há muito tempo, dizendo que a igreja é agora o Israel de Deus. Todas as promessas que foram dadas a Israel agora pertencem à igreja, né? E Israel, na verdade, foi abandonada pelo seu pecado, porque ela crucificou o Messias, ela quebrou a aliança de Deus. Então ele passou a ser um povo execrável, né? Um povo, né, indigno. E pronto, acabou ali Israel. Né? E a igreja pode ser composta de judeus ainda. Existe essa concessão, ainda bem, né, que a igreja, o judeu, pode se converter e ser lavado pelo precioso sangue de Jesus, assim como o gentil. Glória a Deus, isso é verdade, isso é bíblico, está lá. É isso mesmo. Qualquer um pode se render, se entregar e decidir por Jesus que ele o abraça e o sangue do Calvário é suficiente para o redimir, para o justificar e para o salvar, judeu ou gentio. Mas Israel acabou, a partir de agora é só isso, é isso aqui. Bom, esse sentimento doentio contra o povo judaico, trazendo todas as suas promessas, não trouxe as suas maldições, né? Aquelas maldições que recairiam sobre Israel, ninguém fala que agora é da igreja. É impressionante isso também, né? Bom, de qualquer maneira, vamos prosseguir aqui, falar um pouco mais sobre o Israel de Deus como sendo 144 mil selados por Deus para esse tempo do fim. Aos judeus que rejeitaram a Cristo, a única coisa que lhes resta são as maldições encontradas na Bíblia, mas nenhuma das bênçãos. Martinho Lutero. Então nós vemos a composição desses 144 mil das tribos de Israel em Apocalipse 7, de 4 a 8. De Judá, da tribo de Judá, 12 mil selados. Da tribo de Ruben, 12 mil selados. Da tribo de Gade, 12 mil selados. Da tribo de Asser, 12 mil selados. Da tribo de Naftali,
12.000 selados. Da tribo de Manassés, 12.000 selados. Da tribo de Simeão, 12.000 selados. Da tribo de Levi, 12.000 selados. Da tribo de Issacar, 12.000 selados. Da tribo de Zebulon, 12.000 selados. Da tribo de José, 12.000 selados. E da tribo de Benjamim, 12.000 selados. E eu vi o número dos selados, e eram de 144.000 selados, de todas as tribos de Israel. 144.000 é exatamente a composição dessas 12 tribos de Israel, o somatório de cada uma delas, havendo 12.000 em cada uma delas. Como já disse, não é 11.000 e nem 13.000, é 12.000 de cada tribo de Israel. O que há de tão peculiar, de tão característico dessa lista apresentada por João em Apocalipse 7, que difere de outras listas apresentadas na Bíblia? Quando se elenca os filhos de Jacó, aparece uma lista. Quando são chamados para possuírem a terra, é outra lista. Quando estão carregando o tabernáculo no deserto, é uma lista. Enfim, esta é peculiar e diferente. Nós vemos Judá aparecendo, encabeçando o rol das tribos ao invés de Rúben. Há a inclusão de Levi novamente entre as 12 tribos. Estão inseridos José e Manassés, mas não Efraim, quando se fala da casa de José. E não aparece a tribo de Dan. Ainda gostaria de trazer mais alguns detalhes sobre essa lista de Apocalipse 7, tão importante, tão necessária e não pode ser desprezada. Ela tem o seu valor e a sua finalidade. Judá, filho de Lia, aparece em Gênesis 29:35 como eu louvarei ao Senhor. Rúben, filho de Lia, em Gênesis 29, ele olhou para mim. Gade, filho de Zilpa, foi-me dado boa sorte, Gênesis 30. Asser, filho de Zilpa, eu sou feliz, Gênesis 30:13. Naftali, filho de Bila, minha luta, Gênesis 38. Manassés, neto de Raquel, me fez esquecer, Gênesis 41:51. Deus me ouve, é Simeão, filho de Lia, em Gênesis 29:33. Levi, filho de Lia, em Gênesis 29:34. Deus se juntou a mim. Issacar, filho de Lia, Gênesis 30:18. Deus me comprou. Zebulon, também filho de Lia, Gênesis 30:20. Habitação. José, filho de Raquel, Gênesis 30:24. Ele me escolheu. E Benjamim, filho de Raquel, Gênesis 35:18. Filho da sua mão direita. Se nós pegarmos o significado desses nomes que a Bíblia descreve e na ordem que João colocou, nós temos: louvarei ao Senhor, porque Ele olhou para mim e me concedeu boa sorte. Estou feliz porque a minha luta Ele me fez esquecer. Ele me ouve e se juntou a mim. Ele comprou-me uma habitação e me escolheu como filho de sua mão direita. Estes são os 144.000 e essa mensagem que é trazida pelo nome, pelo significado do nome de cada um deles. E nós sabemos, vamos ver ainda neste módulo, que eles cantarão um novo cântico, porque a eles é dada essa bênção de só eles entenderem o significado e aprenderem esse canto, por tudo aquilo que eles haverão de passar. E Rúben, o primogênito de Jacó, perdeu a sua primogenitura por ter se deitado com sua madrasta, Bila, esposa de Jacó, mãe de Gade e Naftali. Gênesis 35:22. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube, e eram 12 os filhos de Jacó. Simeão e Levi também perderam seu direito à primogenitura pela sua crueldade. Eles massacraram os homens de Siquém por causa da desonra sofrida por sua irmã Diná. Gênesis 35:25b. Os 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens. Judá recebeu a bênção de liderança sobre seus irmãos. Gênesis 49:8. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, os filhos de teu pai a ti te inclinarão. Gênesis 49:10. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos.
Salmos 78, 67 e 68. Além disso, recusou o tabernáculo de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes, elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. Bem, essa lista aqui de Apocalipse 7 não se trata de uma convocação para a guerra, não se trata de tomar posse de terras, se trata de um momento onde haverão de se levantar testemunhas, pregadores, aqueles que ministrarão no tempo do fim. E não estranha a mim nem um pouco aparecer a tribo de Levi entre eles. Levi era uma tribo sacerdotal, era uma tribo que ministrava ao Senhor. Então, Levi estar entre os 144 mil é uma coisa muito fácil de entender, né? Certamente ele tomou lugar de alguma outra tribo. Teve que sair ou Dan ou Efraim para que Levi pudesse estar presente entre estes 144 mil. Sobre a primogenitura da casa de José. 1 Crônicas 5, 1 e 2. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura, porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o soberano, porém a primogenitura foi de José. O fato da tribo de Dan e a tribo de Efraim não aparecerem na lista não me assusta muito. Quando você olha a história de Dan, a história de Efraim, você percebe que eles estavam mergulhados em idolatria. Mergulhados em idolatria. Aí você vai dizer, mas todo Israel foi idólatra, todo Israel participou da idolatria. É verdade, é verdade. A Bíblia relata assim, que todo Israel se corrompeu, né? Mas Efraim e Dan parece que se lançaram na idolatria. Mas a Bíblia não fala que esse foi o motivo de Dan e Efraim estarem ausentes dessa lista dos 144 mil. Não fala, portanto, é uma coisa encoberta que a gente vai ter que deixar em aberto, né? Eu estou falando da idolatria porque se você estuda essas duas tribos, você vai encontrar idolatria como uma característica principal dessas duas tribos. E entre os 144 mil, pela graça de Deus, pela bênção de Deus, eles são chamados de fiéis, né? São aqueles que não se contaminaram. Não são melhores, não é questão de que a tribo de Dan e Efraim é pior, os outros são melhores, por isso eles mereceram entrar. Não, Deus tem seus mistérios, tá? Eu estou levantando essa questão da idolatria porque ela é pertinente, mas a Bíblia não é clara a respeito. Mas nós temos a ausência de Dan, a ausência de Efraim nessa lista dos 144 mil selados. Mas, quando você vê a lista que é trazida por Ezequiel para o tempo do milênio, né? Você vê novamente Dan e Efraim elencados lá. Ou seja, eles não foram extirpados e jogados fora. Simplesmente não estarão participando nesse grupo de 144 mil selados do tempo da terrível tribulação. Por quê? Porque o Senhor achou melhor selecionar aquelas tribos, aquele povo e aquele grupo, né? Mas certamente a graça de Deus e a misericórdia de Deus alcançarão a tribo de Dan e de Efraim. Amados, não sei os de Dan e os de Efraim como estarão nesse tempo da terrível tribulação, porque eles estarão ajuntados com Israel, porque é a promessa de Deus, eles estarão agrupados com Israel. Falta-me a mim revelação, falta-me a mim conhecimento, competência ou qualquer outro nome para dizer as razões que Dan e Efraim não estão lá. Eu já ouvi várias coisas, alguns nem vale a pena mencionar, né? E a idolatria, para mim, ela soa como um dos grandes motivos. Mas ninguém pode fechar questão sobre isso. De qualquer forma, nós temos Levi e nós temos José no lugar de Efraim e Dan nessa lista, que traz aqueles que estarão aqui para selados, para testemunhar de Cristo, para evangelizar, para a salvação. Bom, o castigo tocante à idolatria consistiu que o nome daquela tribo haveria de ser apagada de debaixo do céu. Oséias 4,17 nos diz: Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o. Juízes 18, 30 e 31.
E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes das tribos dos danitas, até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, estabeleceram para si a imagem de escultura que fizera Mica, por todos os dias em que a casa de Deus esteve em Siló. Bem, em relação às características desses 144.000, a primeira que nós já falamos e nós vamos elencar aqui é o selo. Selo de proteção, selo de cuidado, selo de propriedade que eles receberam para a missão que lhes foi conferida. Mas a palavra nos fala mais, nos dá mais algumas características destes 144.000 selados. Apocalipse 14, 4 e 5. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então, uma das características desses 144.000 é de que eles serão todos homens que não tocaram mulheres, não se contaminaram com mulheres, serão todos solteiros, todos virgens. Se você der uma olhada lá no início de Apocalipse, na carta às 7 igrejas, você vai identificar que toda vez que se fala de idolatria, de culto a falsos deuses, do abandono dos caminhos do Senhor, está relacionado com prostituição, com adultério, com lascívia. Cita até o nome de Jezebel, que nos faz associar a outros nomes, como Semíramis, Estar, Diana e todas as outras deuses, que também tem a ver com a ação da grande meretriz, a mãe das prostitutas da terra, que faz o povo de Deus se prostituir, largar o culto ao Senhor para cultuar outros deuses. Então, na verdade, esses que não se contaminaram com essa mãe de todas as prostituições, se contaminaram com essa mãe da apostasia, com essa mãe daqueles que cultuam a deuses estranhos. Esses 144.000 serão fiéis ao Senhor. Eles serão castos porque serão fiéis, não se contaminarão com nenhum tipo de prostituição e adultério com este mundo. Apocalipse 17:2. Com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. João 12:26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Que palavra maravilhosa! Esses 144.000 selados estarão com Jesus onde quer que ele vá, ou seja, serão realmente servos do Senhor. Falam também que eles serão as primícias. Os judeus, quando apresentavam as primícias ao Senhor, eles esperavam que toda a colheita que viesse a seguir também fosse abençoada. 1 Coríntios 16:15. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia, e que se tem dedicado ao ministério dos santos. Ser as primícias de Acaia significava que aqueles da casa de Estéfanes eram os primeiros de uma colheita que ainda viria muito grande. Então, os 144.000 como primícias significa que eles eram os primeiros de uma colheita que ainda viria muito grande. Apocalipse 14, de 1 a 3. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de harpistas, que tocavam com suas harpas, e cantavam como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Uau, que momento, hein? Voz de muitas águas, voz de trovão, os harpistas tocando e um cântico novo sendo elevado ao Senhor.
E uma coisa bem específica, esse cântico novo, só eles conseguiam cantar, só eles conseguiam aprender. Era deles aquele cântico, era próprio deles, eles que tinham condições de cantar aquele cântico. Isso me faz lembrar uma ocasião que Israel passou na época de Moisés. Êxodo 15, 1 e 2. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico, e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o seu cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, porquanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Bom, Israel viveu isso, foram encurralados, não tinha mais saída, não tinha mais jeito. Eles dependiam de um milagre, de uma intervenção sobrenatural de Deus, senão seriam consumidos e seriam aniquilados. A situação era bem essa que eles estavam vivendo. Esses 144 mil selados no tempo do fim, no tempo da terrível tribulação, vão passar por um tempo onde nunca nada parecido ocorreu. Nem antes e nem depois. Aquilo ali vai ser o pior que já se teve de tribulação sobre a terra. E eles estarão ali ministrando e vencerão. O Senhor os livrará, mas eles passarão por esse momento como vitoriosos. E isso vai propiciar a eles com que eles cantem um cântico especial, todo deles, todo próprio. Eles poderão cantar, assim como Israel, quando recebeu aquele livramento, eles pegaram os tamborins, os instrumentos e cantaram em voz alta sobremaneira. Pois é, haverá uma voz alta sobremaneira e um cântico, e uma letra. Eles vão falar de coisas que só eles vão poder falar, porque eles vão ver o livramento do Senhor de uma maneira que ninguém viu. Porque o Senhor é com eles, eles foram selados, serão protegidos, mas não quer dizer que não enfrentarão adversidades. Enfrentarão adversidades e vencerão, e terão esse cântico, e apresentarão ao Senhor.